Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E quando Deus fez o primeiro homem, Ele fez um filho para si. Nós lemos no livro de Êxodo, capítulo 12, os versículos 12 e 13. E o profeta de Deus para esta era, o irmão William Mário Branham, na mensagem O Sinal, pregada no dia 1º de setembro de 1963, no parágrafo 115 a seguir, o profeta diz: o sinal é aplicado, somente o sinal é reconhecido agora. Veja, ele fez aquilo para que assim o sinal pudesse vir. O sinal era a vida de Deus. E quando Deus fez o primeiro homem, ele fez um filho para si. E o filho foi tão corrupto que escutou a sua esposa em vez de escutar a Deus.
E a mulher escutou ao diabo, em vez de escutar a seu esposo. E quando fizeram, se corromperam juntamente, a tal ponto que trouxeram uma contaminação. E ele sabia que, quando eles fizessem aquilo, teriam de trazer filhos ao mundo. O fruto no meio da árvore não podia ser tocado. E então, quando foi tocado, eles trouxeram aquele pecado sobre si mesmos. E por conseguinte, toda a raça humana que nasceu estava em pecado. Não havia meio de saída. Então Deus desceu. Havia uma única maneira de trazê-lo de volta, que era trazer um filho a ele outra vez. E como poderia ele fazê-lo quando sua própria lei estava ali e dizia que ele estava condenado? Então o próprio Pai se fez um de nós. Esse era o verdadeiro Cordeiro. Esse era seu propósito que ele tinha em mente. Esta é a razão pela qual o Cordeiro foi de tal modo identificado no Jardim do Éden, sabendo que viria o tempo quando o Cordeiro e a pomba se encontrariam, quando o Cordeiro e a pomba estariam juntos. Foi aí quando ele soube, através disso, que nós podemos todos estar juntos, e ele estava disposto a santificar-se de tal maneira. Agora, para que o sinal pudesse ser aplicado, que já não somos forasteiros, nós já não somos estrangeiros, porém somos filhos e filhas de Deus. Tanto Adão como Eva, a mulher e o homem, unidos, são filhos e filhas de Deus em Cristo Jesus, por meio de seu grande sacrifício. E então, para que não houvesse erro, a semente desta vida que tem de ser plantada na terra, deste corpo que é uma semente perecível, e a vida, se for uma vida pervertida na semente, ela perece juntamente com a semente, mas ele colocou vida eterna dentro e a identificou como sua, para levantá-la na ressurreição, não se perder. Vê o que quero dizer? Aí está. Ela não pode perecer agora. A vida a cobre. Ela é um sinal que está sobre aquele pequeno corpo, está sobre aquela alma daquela pessoa. Há um sinal aí, o Espírito Santo, de que ela pertence a Deus. Ela é dele. Vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. Um sinal positivo. O Espírito Santo é o nosso sinal. Por isso, quando você recebe o Espírito Santo, você passou da morte para a vida. Isto é tudo o que é, porque a vida está em você. Você não pode mais perecer. A Bíblia diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, pois ele não pode pecar, pois a semente de Deus, amém, a semente de Deus permanece nele. E como pode ele pecar quando Deus sem pecado está nele? Quando ele está num Deus sem pecado, como pode ele pecar?
Não importa o que tem feito, o sangue o cobre. Vê? Ele agora é uma nova criatura. Seus desejos e aspirações agora são celestiais, porque ele foi mudado de joio a trigo. Seus desejos não são os de antes. E ele expõe isto. Você diz: oh, eu creio nisso, e continua pecando? Não, você está enganado. Vê? Ele não pode expor nada, senão o sinal. Foi ordenado a Israel que permanecesse sob aquele sangue até que chegasse a ordem de marchar. Não saia de debaixo dele. Uma vez debaixo daquele sinal, estavam selados ali. Não saíam disso. Ficaram ali até que soou a meia-noite e as trombetas soaram. E quando as trombetas soaram, as buzinas de chifres de carneiros começaram a soar. Cada um saiu com sua provisão a caminho da terra prometida. Assim também é cada homem ou mulher que é cheio do Espírito Santo. Ele está selado e seguro de todo mal e perigo. Sua vida toda expõe o que ele é, onde quer que ele caminhe, seja qual for seu negócio, seja com quem fale. Quando ele entra em contato com mulheres, quando entra em contato com quem se relaciona, quando ele entra em contato com qualquer coisa, esse sinal está disposto aí. Amém. Quando chega a morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ali está aquele sinal. Quando chegar a ressurreição, ele estará ali, porque Deus o ressuscitou no último dia. Assim disse Jesus: vendo eu o sangue, o sinal passarei por cima de vós. Oh, lembre-se, se aquele sinal não fosse exposto, mesmo o pacto ficava anulado. Isso mesmo, o pacto ficava anulado. Não havia pacto enquanto aquele sinal não estivesse lá. O sinal representava o pacto. Deus fez um pacto com eles. Sim, Senhor. Porém, o sinal tinha que estar. Não era efetivo. O pacto não era, a menos que o sinal estivesse lá. Pode ter havido muitos judeus que disseram: venham aqui, não tenho sangue na minha porta, porém quero mostrar-lhe algo. Eu sou um judeu circuncidado, eu sou circuncidado. Isso não significa aquilo. Vendo eu o sangue, vendo eu o sinal, você pode dizer: eu sou batista, presbiteriano, metodista, ousa o que você quiser ser. Mas vendo eu o sinal, você diz: eu sou crente, minha mãe foi membro desta igreja, meu pai foi membro desta igreja, eu sou membro ali desde menino. Isso não significa aquilo. Eu não minto, roubo, eu não faço isto. Isso não significa aquilo. Eu pertenço ao tabernáculo Brana.
eu faço isto, aquilo mais. Eu creio em toda a palavra. Aqueles judeus podiam dizer: eu creio em Jeová. Se cresce, ele teria ouvido a mensagem da hora. Certamente que sim, tinham muitas mensagens, porém esta era a mensagem da hora. Vê? Eu creio na mensagem da hora. Sim, o sangue foi aplicado no entardecer. Poderiam ter dito: eu sou judeu. As pessoas hoje dizem: eu sou cristão. Eu posso lhe mostrar meu registro de membro desde há muito. Quero que você me diga quando foi que roubei algo, quando estive no tribunal. Mostre quando foi que cometi adultério. Eu não faço estas coisas todas, ou algo assim. Mostre-me um só exemplo. Isso não significa nada agora. Não. Veja, não importava quanto pacto houvesse, o pacto era sem efeito, não era efetivo. Você diz: eu sou um estudante bíblico. Não me importa o que você seja, sem esse pacto, a ira de Deus está sobre você. Vê? Isso mesmo. Ela já alcançou você. Sim, seus pecados hão de achá-lo. Que é pecado? Incredulidade. Você descreu da mensagem, você descreu da palavra, você descreu do testemunho do próprio sinal. Quando ele tem se identificado em nosso meio e você tem descrito disso, não importa quanto você descreia disso, ele tem de ser aplicado. Você pode dizer: eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio que isso é a verdade, eu aceito isso como a verdade. Então tudo está muito bem, porém isso tem de ser aplicado. Ora, havia um judeu misturando o sangue enquanto o cordeiro sangrava, dizendo: isto é Jeová. E ali estava um sacerdote dizendo: sim, Senhor, eu creio que isso é a verdade. Porém, na sua própria casa não havia sido aplicado. Ele não queria identificar-se com aquele grupo. Não, Senhor. Aqueles fanáticos com o sangue na porta, ele não queria aquela identificação. Não importava quanto se identificasse como sacerdote, quando ele conhecesse a palavra, o quanto ele tinha sido bem criado, que obras tinha feito, quanto havia dado aos pobres, quanto ele havia sacrificado. Paulo disse: se eu desse meu corpo para ser queimado como sacrifício, e desse todos os meus bens para alimentar os pobres, se tivesse fé para se mover os mortos, e assim por diante, e se falassem línguas como de homens e de anjos, e todas estas outras coisas, e disse: nada sou até que o sinal haja sido aplicado. Até este sinal, é sobre isto que estou falando esta noite, o amor. Está vendo? Agora, até que isso
tenha sido aplicado. Nada sou. Está vendo? Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.